Fala galera, então continuando aí, né, a gente vai falar agora sobre corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica, né? Vamos lembrar aqui, na física clássica, quem é que tem carga elétrica? São elétrons e prótons, né? Elétrons têm a carga negativa, prótons têm a carga positiva, de mesmo valor, né? Então, exemplo, um átomo que tem um elétron e um próton, o átomo inteiro não vai apresentar a característica de carga elétrica, porque um vai anular o outro. Então, assim, corrente elétrica é quando você tem objetos que têm uma carga elétrica se movimentando. O mais comum de acontecer é elétrons se movimentar, né? Porque elétrons são fáceis, eles têm uma movimentação muito mais facilitada do que um próton. Um próton tem que sair do núcleo, é muito difícil disso acontecer, né? Mas você também pode ter íons indo de um lado para o outro, né? Você pode ter, por exemplo, um átomo que tem falta de elétrons, ele perdeu muitos elétrons, então ele é um átomo positivo se movendo. E ele também vai ser um portador de carga elétrica. Então, qualquer objeto que tenha carga elétrica, tá, e se mova, ele vai ser uma corrente elétrica, né? Você vai ter nessa situação, né, uma corrente elétrica. Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho 3 átomos aqui, e esses 3 átomos, eles estão com uma diferença entre o número de elétrons e prótons. Vamos supor que todos eles perderam muitos elétrons e todos eles estão positivos, com uma carga de 1 coulomb cada um deles. Então aqui eu tenho 3 coulombs, né? Eu posso pegar os 3 coulombs e colocar aqui na minha mão, em 1 segundo, né? Então passou 3 coulombs em 1 segundo. Mas eu poderia também colocar de 1 em 1. Então 1, 2, 3. Foi 3 coulombs em 3 segundos. Vai dar uma média de 1 coulomb por segundo. A ideia da corrente elétrica é essa, é a rapidez que uma carga elétrica está indo de um ponto para outro ponto, ok? E o que é que causa essa corrente elétrica? O que causa a corrente elétrica é uma diferença de potencial, tá? Potencial elétrico, que a gente está vendo lá na eletrostática. Então, olha só, imagina o seguinte, eu coloquei aqui uma carga positiva, tá? Ela está fixa, aí tem o ponto A e tem o ponto B, né? Vamos supor que essa carga aqui é uma carga pontual. Eu posso descobrir o potencial em volta dela através dessa fórmula aqui, ó, Kq sobre D, né? Constante vezes carga vezes a distância. E aí eu posso descobrir qual é o potencial do ponto A, né? O potencial A, e posso descobrir qual é o potencial do ponto B, né? Aí você vai reparar facilmente que como a carga que está criando é a mesma, a região no espaço, né? Ela é o mesmo meio, né? Está muito próximo, não está mudando o meio nem nada. Então K e Q são iguais, você vai mudar a distância. Então depende apenas da distância, a diferença de potencial aqui, nessa situação. Quem está mais próxima? A. Então a distância é menor. Como está no denominador, significa que a fração é maior quando a distância é menor, né? Quanto maior você aumenta o valor da distância aqui, né? Maior o denominador, então a fração diminui. Então aqui nessa situação você pode falar que o potencial de A ele é maior do que o potencial de B. Tudo bem? Levando em consideração que a carga é positiva, né? Tem que lembrar disso. Se eu colocar, por algum motivo, uma carga positiva aqui em A, o que vai acontecer? Pelo princípio de atração e repulsão, o positivo vai empurrar o outro positivo, né? Vai repelir. Então esse cara vai sair daqui de forma espontânea, né? E vai andando em direção ao ponto B. Então o que está acontecendo com ele? De forma espontânea, essa carga positiva ela vai se mover em direção a um potencial o quê? Menor, né? Só que é uma carga elétrica e vai estar em movimento, então vai ser uma corrente elétrica. Então você consegue até reparar o seguinte, ó, uma DDP ela causa uma corrente elétrica de forma espontânea que sempre vai, né, do maior potencial para o menor potencial. Só que você pode perguntar o seguinte, poxa, mas e se fosse uma carga negativa? Imagina que eu coloque aqui uma carga negativa. O que positivo faz com negativo? Atrai. Então a tendência natural dela foi isso aqui, ó. Ela iria sair do B e vai andando em direção aonde? Ao A. Então você repara que nos dois casos vai ter corrente elétrica, né? Você vai ter a corrente elétrica dessa negativa vindo para cá ou dessa positiva vindo para cá. E aí você repara o seguinte, se o positivo, né, ele está indo em direção ao ponto B, o ponto B está ficando mais positivo. Ele está ganhando esse positivo aqui, né?
E esse ponto A está ficando mais negativo. E quando a negativa ela sai desse ponto B e vai para cá para o ponto A, aqui está perdendo o negativo, então está ficando mais positivo também. E aqui vai estar fazendo o quê? Vai estar ganhando essa partícula negativa aqui, então ela vai ficar mais negativa. Então, em ambos os casos, você repara que a tendência é o menor potencial ficar mais positivo. Então, a gente define, né, o sentido convencional da corrente elétrica como sendo o lado que está ficando mais positivo, né? Então, você fala assim, ó, nos dois casos, você vai ter uma corrente elétrica indo para onde? Para a direita. O símbolo da corrente elétrica geralmente é a letra I, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui de forma resumida, né? Uma carga negativa sempre vai, de forma espontânea, né, para o maior potencial, tá? Maior potencial elétrico. E a positiva, né, ela sempre vai para o menor potencial, ok? Isso significa que o fluxo natural da corrente elétrica, né, é sempre para o menor potencial. Então, ó, corrente elétrica tem o sentido convencional apontando para o menor potencial, né? Para o menor potencial. Tudo bem? Então, a corrente elétrica é sempre o quê? É uma variação, né, da carga elétrica, um fluxo de carga elétrica indo de um ponto para outro ponto. O sentido convencional é sempre em direção ao menor potencial. E qual é o sentido real? É para onde de fato está indo, né, a corrente elétrica. Como assim? Vamos pegar aqui esses exemplos que a gente já viu. Ó. Nesse primeiro caso, que você tinha uma carga positiva indo, né, para o ponto B, o sentido real é esse mesmo. Literalmente tem uma carga positiva indo para o ponto B. Então o sentido real nessa situação, ó, era para a direita, né, e era o mesmo sentido que o sentido convencional. Mas pensa agora no outro. Vamos pensar aqui. Quando você tinha a negativa, né, a tendência dela era aí, ó, para cá, para a esquerda, né? Então o sentido real, ela de fato estaria andando para onde? Ela de fato estaria andando para a esquerda. Então aqui o sentido real seria contrário ao sentido convencional. Então, ó, o sentido real nem sempre ele coincide com o sentido real. Tudo bem? Quer dizer, o sentido real nem sempre coincide com o sentido convencional. Tudo bem? Bom, e aí vamos calcular, né? Vamos ver como que a gente calcula, né, essa corrente elétrica. A princípio, a corrente elétrica, a gente vai estudar a corrente elétrica média. O que é a corrente elétrica média? É a média da carga que está passando no intervalo de tempo. A fórmula é uma fórmula normal de rapidez, né? É alguma coisa dividido pelo tempo. Então, assim, a velocidade média é a rapidez que uma posição varia. Posição dividido, né? Variação da posição, dividido pelo tempo. Velocidade angular média é a rapidez que um ângulo varia. Corrente elétrica média é a rapidez que uma carga elétrica varia, né, a sua posição aí. A gente vai calcular sempre em módulo, tá? E aí a gente vai pegar assim, ó, a corrente elétrica média ela é igual à carga que está se movendo dividido pelo tempo que demorou. As unidades, né, no SI de tempo é segundo, carga elétrica, que é o que aqui? É Coulomb. Então a corrente elétrica ela vai ter uma unidade, né, no SI, que vai ser ampere, tá? O símbolo é A maiúsculo. É importante você reparar que 1 ampere significa 1 coulomb por segundo, ó, coulomb em cima, segundo embaixo. Então, quando você vê um instrumento, algum objeto qualquer que funciona com 2 ampere, por exemplo, significa que cada 1 segundo, 2 coulombs de carga elétrica passa por ele. Tudo bem? E aí, continuando, ó, um gráfico de corrente pelo tempo. A corrente nem sempre vai ser constante, tá? Ela pode variar. E aí, né, num gráfico de corrente pelo tempo, você repara que para você achar a área, né, embaixo dessa curva, em algum momento você vai ter que multiplicar tempo pela altura, né? Imagina que fosse, sei lá, fosse um triângulo.
base vezes altura, dividido por 2. Aí se fosse um retângulo, base vezes altura. Então, eventualmente, você vai ter que multiplicar a base, que é tempo, pela altura, que é a corrente. E o que é corrente vezes tempo? É a carga. Então, você pode falar que nesse tipo de gráfico aqui, que é corrente pelo tempo, você vai ter a área numericamente igual à carga que vai estar passando. Tudo bem? Vamos aplicar essas ideias aí. Ó. Vamos lá. Exemplo 1. Um fio de cobre, vamos botar aqui, ó. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica, permitindo a passagem de 8 coulombs em 4 segundos. Determine a corrente elétrica média. Então, ó, a corrente elétrica média nessa situação, ela vai ser a carga que vai estar passando, 8, dividido pelo tempo, 4. Né? Então, a corrente elétrica média vai ser de 2 amperes. Estou usando aqui, ó, tudo no SI, né? Então, posso usar também a corrente no SI. Tranquilo? Bom, uma corrente de 10 amperes passa por um condutor por 2 segundos. Tá? Qual é a carga total que passou? Bom, você repara que se você passar para o outro lado do tempo, né? O tempo vezes a corrente elétrica é igual ao módulo da carga que vai estar passando. Então, olha, a corrente é 10, o tempo é 2 segundos, então a carga vai ser de quanto? Vai ser de 20, né? Coulombs. Aí você consegue descobrir qual é o valor da carga elétrica que passou. Aí a pergunta é, quantos elétrons passaram? Bom, corrente elétrica, 99,9% das vezes, vão ser elétrons livres se movimentando, porque próton é muito difícil de se movimentar, né? O próton fica no núcleo. Então a gente pode considerar que são elétrons que estão andando mesmo. Né? Então pensa o seguinte, ó, a carga elétrica ela não é de um conjunto igual ao número, né, de partículas elementares vezes o valor da carga de cada uma delas. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. A carga é 20. Cada elétron tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? Coulombs negativos, né? Mas a gente pode botar aqui em módulo, que a gente vai achar apenas o módulo aqui da carga elétrica. Então, assim, para dar 20, com um monte de pedacinho desse tamanho, eu preciso de quantos? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, vai ter, ó, 20, né? Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a N, né? Aí, vamos dividir esse 20 por 1,6, tá? Ou então a gente pode botar assim, ó, 20 dividido por 1,6, né? E aí o 10 elevado a menos 19, ele pode subir aqui. E esse aqui já é um número, né? A gente pode simplificar a nossa vida também, ó, colocando assim, ó, 200 dividido por 16. Andei a vírgula uma vez para a direita. E aí a gente pode ir simplificando isso daqui, né? Posso simplificar por 2, aí fica 100 por 8. Posso simplificar por 2 de novo, aí fica 50. Né? Por 4, por 2 de novo. Aí 25 por 2 e por 2 de novo vai dar 12,5. Né? Vezes 10 elevado a menos 19. Qual a unidade? Não tem unidade, apenas um número, né? Então, quantos elétrons passaram? 12,5 vezes 10 elevado a menos 19 elétrons que passaram ali. Ok? Aí, continuando. Determine a corrente elétrica média durante os primeiros 3 segundos no fio, cuja intensidade da corrente variou conforme o gráfico abaixo. Aí tem um gráfico de corrente por tempo no SI, ó. Corrente em ampere, tempo em segundo, né? A corrente elétrica média, ela é a carga dividido pelo tempo. O tempo foi 3 segundos, né? Então tem que descobrir qual é a carga. Nesse gráfico a gente sabe que a área é igual à carga, não é? Então a corrente elétrica média, ela vai ser a carga, que vai ser a área nesse gráfico, vamos calcular? Base do triângulo 3, altura do triângulo 10, dividido por 2. Né? Então a carga aqui vai ser, ó, 3 vezes 10, 30, dividido por 2, 15 coulombs. Então vai ser 15 dividido pelo tempo, 3. Então a corrente elétrica média vai ser de 5 amperes. Ok?